TV Câmara, Campinas. Voltamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal para a primeira parte da sessão, presidida pelo vereador Jorge Schneider, que vai fazer uma exposição sobre a Semana de Defesa e Proteção da Vida. Vamos acompanhar. Uma boa tarde a todos e a todas. Pedindo as bênçãos divinas, declaro aberta essa sessão onde nós falaremos um pouco sobre o bem maior que nós temos nas mãos, que é a nossa vida. E para falarmos sobre vida, eu convido para que venha presidir os trabalhos Dom Ayrton José dos Santos, nosso arcebispo metropolitano de Campinas. Solicito também ao Padre Carlos José do Nascimento, nosso pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, para que venha também. Obrigado. Convido também o nosso amigo e pessoa escolhida por Deus para falar sobre esse tema, o diácono João Vicente da Silva, que é coordenador da Comissão de Bioética e Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas. Convido também para fazer parte da mesa, representando a comunidade católica Pantocrator, ela é assistente de evangelização, nossa amiga, nossa irmã Marcileia Hinkel. E convido também, representando a coordenação, porque hoje nós fazemos a abertura dos trabalhos da Semana em Defesa da Vida. Não é só o dia de hoje, apenas simbolicamente, não. Nós teremos toda uma semana de trabalhos, nós falaremos mais à frente, e para representar toda a equipe que fez a programação e trabalhou esse tema, eu convido a minha esposa, Fátima Aparecida Silva Schneider. Composta a mesa, eu quero dizer que esta casa hoje teve uma reunião com o nosso digníssimo prefeito municipal para falarmos sobre o orçamento, sobre a responsabilidade do orçamento do próximo ano. Estivemos até agora mesmo reunidos, por isso os vereadores foram para os gabinetes e alguns já subirão em seguida, mas pediram para pedir perdão pelo não subido de imediato, porque eles de fato tinham algumas pessoas a atender. Mas eu quero agradecer de imediato também à TV Câmara, que faz com que nós cheguemos aos lares da cidade de Campinas. E muita gente mesmo está assistindo nesse momento de sua casa. Tem início hoje a Semana Municipal de Defesa da Vida, que coincide com a Semana Nacional em Defesa da Vida, que culminará com o Dia do Nascituro, aquele que está por vir ao mundo, que será celebrado no dia 8, ou seja, de hoje até o dia 8 nós teremos, então, a Semana em Defesa da Vida. Esta semana é uma mobilização nacional com intensas pregações nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, nas famílias, sendo que a proposta da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o debate sobre o cuidado, proteção e a dignidade à vida humana, em todas as suas fases.
A Semana Nacional em Defesa da Vida foi instituída em 2005, durante a 43ª Assembleia Geral da CNBB. O Dia do Nascituro é dedicado ao novo ser humano, a criança que já vive dentro do ventre da mãe, visando o direito à proteção da vida, saúde, alimentação e respeito para o nascimento sadio. Em tempos difíceis, onde se banaliza a vida, temos que suscitar nas comunidades, nas famílias e na sociedade, e principalmente nesta casa, que é uma casa de leis, onde supostamente convivem pessoas que não têm aquele âmbito religioso, que não é uma verdade. Aqui nós temos muita gente que prega a sua fé e vive a sua fé dentro desta casa, mas é necessário que nós tragamos para dentro desse local essa discussão, para o reconhecimento da nossa obrigação de, como filho de Deus, de valorizar o bem maior que temos, que é a vida. E para falar sobre vida, acho que ninguém melhor do que o nosso nome maior da nossa arquidiocese, nosso arcebispo, Dom Ayrton, a quem eu passo a palavra de imediato. Então, primeiro, uma saudação a todos que estão aqui e também aquelas pessoas que acompanham pela TV Câmara esta sessão. Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão na mesa, na pessoa do nobre vereador Schneider, um pouco idealizador e motivador dessa preocupação com a vida humana, aqui na nossa região de Campinas, na Arquidiocese de Campinas, que não é só a cidade de Campinas, a Arquidiocese são 9 municípios, mas quando falamos da Semana em Defesa da Vida na Arquidiocese de Campinas, estamos falando também dos outros municípios. E por iniciativa de pessoas com o perfil, então, que tem o vereador Schneider, é que em muitas câmaras municipais se discute, se reflete sobre a importância de temas tão pertinentes à vida, ao dia a dia das pessoas nos nossos tempos. E esse tema da vida é, de fato, um tema que percorre as consciências das pessoas e o dia a dia de todos nós. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a vida, ela é o primeiro direito que a pessoa tem. O primeiro direito humano, nós falamos tanto dos direitos humanos, então, nos direitos humanos, o primeiro a ser respeitado é a vida. E depois tem os outros. Não adianta nós pedirmos que se respeite os direitos individuais das pessoas, direito à educação, direito à saúde, direito a tantas coisas na sociedade, se o primeiro direito não é respeitado, que é a vida. Então, o direito à vida, o direito de ter a vida e de vir ao mundo, de nascer, é um direito antecedente, ou seja, quando pai e mãe concebem um filho, este filho já não mais pertence aos pais. Já é um outro ser. Ou seja, qualquer agressão contra esse ser, não importa em qual estágio, é uma agressão à vida nova que está se desenvolvendo. E essa consciência nós devemos fazer com que ela permaneça nas pessoas, apesar da violência que nós vivemos na sociedade e do relativismo que vivemos, mas manter essa consciência de que a vida ela é importante em todas as suas instâncias, em todos os seus momentos, né? Desde a concepção, ou seja, desde quando há este encontro de vidas de um homem e de uma mulher, até o seu desenvolvimento final e até a sua morte natural. É assim que nós acreditamos. E isso faz parte daquilo que a natureza nos apresenta. Nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, aprendemos coisas e chegamos ao final da vida. Esse arco, esse percurso, é direito de todos nós, de todas as pessoas. Por isso temos que garantir condições de vida, condições de que as pessoas cresçam, se desenvolvam, para que a sua vida seja, vamos dizer assim, digna, né? Nesse sentido, falar do direito à vida e do respeito a esse direito é para nós uma exigência moral grave, ou seja, nós somos, é exigido de nós esta postura para sermos coerentes com aquilo que nós somos. Se nós somos seres humanos, homens e mulheres sobre a terra, que temos a responsabilidade de garantir a existência de tantas pessoas,
e a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que nós recebemos como dom, a natureza, a vida, tudo aquilo que foi criado, então todos nós temos essa responsabilidade grave de defender, valorizar e proteger a vida humana. É a vida humana que dá sentido a todas as outras disposições da existência, até do progresso, da ciência. Nós não poderíamos dizer que existe progresso se ele ameaçar a vida humana, então não é progresso, é destruição. Nós não podemos dizer que existe desenvolvimento à custa da morte ou do enfraquecimento das pessoas. Então não é desenvolvimento, isso não é desenvolvimento, não é nem crescimento. Precisamos então ter esta noção clara de que a responsabilidade para que a vida humana seja respeitada depende de cada um de nós, não depende de um projeto. Não depende de um projeto do governo, do Estado, de qualquer autoridade. Depende da nossa decisão em defender a vida, em valorizar a vida, em fazer com que ela seja cada vez mais defendida. Por outro lado, nós vivemos em sociedade, nós não estamos sozinhos. E como pessoas que vivem em sociedade, nós temos que estabelecer regras para a convivência humana. Essas regras não podem agredir a pessoa humana. E aqui que está o papel das instituições na sociedade, especialmente das instituições que têm a responsabilidade de legislar, de fazer regras para o convívio social. Nós estamos numa casa onde isso é feito. Aqui na Câmara Municipal, os nobres vereadores têm a responsabilidade de produzir as leis para o bom convívio da sociedade, para o relacionamento humano, o relacionamento maduro entre as pessoas. E para que nessa sociedade as pessoas possam progredir. Nesse sentido, essa instituição está a serviço das pessoas, nunca pode legislar contra as pessoas, seria estranho demais aquele que tem a responsabilidade de legislar, de fazer as leis, fazer uma lei contra a pessoa. Então nós temos que fazer leis e procurar fazer as leis que defendam as pessoas, que valorizem as pessoas, e se fala até de um estatuto do nascituro, ou seja, de uma legislação básica que proteja aquele que não nasceu ainda. O nascituro é aquele que não nasceu ainda, mas que já existe. E de modo muito indefeso, podemos dizer, existe numa situação muito indefesa, que depende da mãe, do pai, das pessoas, do Estado, da saúde, da organização da saúde. Depende. Ou seja, é uma pessoa frágil, que ainda não tem como se defender. Frágil e às vezes fragilizada, né? Hoje nós vivemos situações muito difíceis onde temos que defender as pessoas que são frágeis, as pessoas de menos capacidade, menos possibilidades, e as pessoas que são vulneráveis. E ser vulnerável é uma das condições daquele que não nasceu ainda, é vulnerável a qualquer intervenção humana. Qualquer intervenção, até nós sabemos disso, os médicos poderiam dar um relatório disso, de uma criança que está para nascer e que no seu ambiente, na sua família, os pais são violentos, por exemplo, a criança sente tudo aquilo, leva consigo tudo isso, traz consigo depois de nascida tudo aquilo que experimentou. A angústia, a ansiedade, a falta de segurança, a insatisfação, tudo isso vai carregando a vida da criança. Por isso que o nascimento de uma criança tem que ser num ambiente seguro, num ambiente saudável, num ambiente humanamente equilibrado, num ambiente bom, por assim dizer. Nós não podemos deixar que uma criança nasça sem saber se tem começo, meio ou fim, se está vindo ou se está indo. A criança tem que nascer num ambiente seguro, e que nós achamos e defendemos isso, e vamos sempre defender isso. O único ambiente seguro para que uma criança possa nascer é a família bem constituída. Uma família onde pai e mãe se conheçam como responsáveis pela nova vida que está para vir ao mundo. Nesse sentido, cada um de nós somos responsáveis em ajudar as pessoas a terem esta consciência. A vida humana é um direito inalienável
é o primeiro de todos os direitos. O desenvolvimento dessa vida humana precisa de um ambiente seguro, um ambiente protegido, sem ameaças, e a vida humana precisa de legislação, de políticas públicas que protejam, que deem condições para que ela se desenvolva desde a sua concepção até o seu fim natural. Então, não existe uma pessoa que não é vista por este ambiente, por esta, vamos dizer assim, por esta produção de legislação. A lei deve proteger a pessoa desde quando ela é concebida até quando ela deixa este mundo. Então, a responsabilidade nossa, quando a cada ano fazemos uma discussão, fazemos uma comemoração, uma celebração do Dia da Vida ou do Dia do Nascituro, como é proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma semana inteira de defesa da vida e um dia próprio do Nascituro, que é o dia 8 de outubro. Interessante lembrar que é o dia 8 de outubro porque está muito próximo do Dia da Padroeira do Brasil. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, esse é o título de Nossa Senhora Aparecida, que a gente diz simplesmente, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora da Conceição, que também é padroeira da cidade de Campinas, da nossa arquidiocese. Este fato de celebrar o dia de defesa do nascituro, o dia do nascituro, próximo ao dia 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil, tem a ver com aquilo que nós acreditamos. A vida humana deve ser concebida segundo aquilo que Deus inscreveu na natureza e no coração de cada pessoa humana, independente de como é que ela acredita, ou mais ou menos. Mas isso está inscrito no coração de cada ser humano. Ninguém vem ao mundo como uma tábula rasa. Isso já está inscrito lá. Nós já sabemos muito bem a nossa origem e sabemos muito bem para onde nós vamos. Agora, vivemos os condicionamentos do tempo, da história, das circunstâncias do dia a dia. Mas confiamos de que esta consciência de respeito e defesa da vida, ela cresce cada vez mais, deve crescer cada vez mais. Nesses últimos tempos, o Santo Padre, o Papa Francisco, tem lembrado que nós somos responsáveis pela casa comum, pelo ambiente onde nós estamos, pelo meio ambiente, pelo mundo que nós habitamos, pelo planeta que nós habitamos. E ser responsáveis por este mundo é nos colocarmos também como responsáveis por cada pessoa que foi colocada neste mundo. Nós somos responsáveis por todos aqueles que estão aí, independente da sua condição social, da sua situação de vida, da sua condição até de saúde pessoal. Nós todos somos responsáveis por todos os seres humanos e devemos fazer com que isso chegue a todos. Que essa semana municipal de defesa da vida seja também uma expressão da Semana Nacional da Vida, instituída então pela CNBB. E que no dia 8 de outubro, agora, nós possamos de fato celebrar o dia do nascituro com uma esperança. Aqueles que não vieram ao mundo ainda são uma grande esperança, uma grande esperança. Destes homens e mulheres que virão ao mundo daqui para frente, nós podemos ter no meio deles homens e mulheres de bem, homens e mulheres públicos, homens e mulheres que vão dar exemplo de santidade, exemplo de vida honesta, exemplo de vida firme, exemplo de cidadãos que ajudam a sua cidade, a sua sociedade a ser melhor. Então espero que esta semana seja uma semana rica para todos nós e que nós sejamos, cada um de nós, instrumentos dessa defesa da vida, dessa valorização da vida, lá onde nós estamos, nos nossos ambientes, trabalho, escola, família, bairro, amigos, ambientes de lazer, que nós sejamos de fato homens e mulheres que defendam a vida humana como sendo o primeiro direito inalienável, portanto, o primeiro direito que é exigido para todos nós. E todos nós merecemos ser respeitados na vida que nós temos. Então, quero cumprimentar a todos por estarem aqui e por também levarem esta mensagem às outras pessoas, às pessoas que convivem conosco. Muito obrigado. Como nós falamos em Semana em Defesa da Vida,
eu vou fazer uma leitura do que será a Semana em Defesa da Vida. Hoje nós temos abertura aqui na Câmara Municipal de Campinas, agradecemos desde já a Dom Ayrton pelas suas palavras, e não, muito mais do que as palavras, pela orientação que ele dá ao seu rebanho. Não adianta nós falarmos em palavras se nós não dermos o exemplo, se nós não dermos a orientação que nós temos, que recebemos do nosso arcebispo. Amanhã, às 20 horas, nós teremos a missa de abertura da Semana em Defesa da Vida, que será no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Para quem não sabe, Nossa Senhora de Guadalupe é a representação de Nossa Senhora que traz a verdadeira mãe grávida, aquela que defende o nascituro. No dia 4, às 7h30 da manhã, nós teremos a bênção dos animais, que será no dia de São Francisco de Assis, também no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. No mesmo dia, às 9h30, nós teremos a Caminhada pela Vida, na Praça Arautos da Paz. No dia 5 próximo, nós teremos a Hora Santa pela Vida, que será conduzida pelo nosso arcebispo e será no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. No dia 6, nós teremos uma ação. Às 19h30, na Unisal, no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora, uma palestra pela doutora Isabela Mantovani sobre 5 falsas afirmações para a legalização do aborto. No dia 7, às 19h30, no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora também, a vida humana, em que momento se inicia? Com a doutora Maria Emília e o doutor Fábio Toledo, nosso juiz de direito, pessoa bem conhecida de toda Campinas. E no dia 7 nós teremos a apresentação, conforme disse o Dom Ayrton, a apresentação do Estatuto Nascituro. É um preâmbulo daquilo que nós queremos, daquilo que nós pretendemos para Campinas. Não é uma lei fechada, mas já é um preâmbulo daquilo que nós queremos e será na comunidade de Pantocrátor. E no dia 8, a missa do Nascituro, que será no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Quero agradecer aqui a presença também do Hélio Ferreira, assessor do nosso grande amigo, vereador Marcos Bernardelli, a presença do nosso presidente em exercício, Luiz Henrique Cirilo, um católico, praticante, um grande amigo da nossa igreja. E o vereador também, Vinícius Gratti, nosso católico vereador também. E nós temos mais um padre. O padre Felipe, que hoje eu conheci, eu falei que ele está tão jovem que ele parece um seminarista. Então, ele está com a gente aí também. E eu quero passar a palavra agora diretamente ao diácono João Vicente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Saúdo todos os componentes da mesa. Saúdo aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pela TV Câmara. Antes de começar, antes de iniciar minhas palavras, quero cumprimentar o vereador Jorge Schneider pelo trabalho que ele vem realizando nesse sentido de defesa da vida, como o Dom Ayrton já bem lembrou, no município de Campinas. E agora, também continuando esse trabalho, estamos preparando, ele está preparando, e nós vamos estar acompanhando, não é? O Estatuto do Nascituro, que será apresentado, como ele já lembrou, então, no dia 7 de outubro, lá na comunidade Pantocrátor. Sem dúvida nenhuma, esta é uma oportunidade, a Semana Nacional em Defesa da Vida e também a Semana Municipal em Defesa da Vida, é um momento importantíssimo para nós pensarmos, sejamos católicos ou não, cristãos ou não, só precisamos ter boa vontade para pensar na vida, para refletir e para cada dia tomarmos uma atitude mais corajosa em defesa da vida. A Semana da Vida começa realmente no dia 1º, amanhã. E no dia 1º
de outubro é o Dia do Idoso. Então já é uma parte, né, uma vida importante que precisa ser defendida. Quando nós paramos para refletir, para orarmos em favor da vida, e as atividades que fazemos para mostrar também que nós somos defensores da vida, que existem pessoas de boa vontade, prontas e com coragem para defender a vida, nós temos que pensar em todas as formas de vida, pensar inclusive na criação. Nós temos que pensar na vida desde o momento da concepção, nas agressões à vida do ser humano durante a gestação, a partir da concepção, e também pensar nas agressões à vida durante o seu percurso. Várias são as formas de agressões à vida durante a nossa vida, né? Durante a infância, a adolescência, as mulheres, as pessoas que são excluídas e algumas vezes morrem por causa dessa exclusão, depois os idosos, aqueles portadores de deficiência. No final da vida, já muitos pensando até na eutanásia, ou seja, abreviar a vida de algumas pessoas, algumas vezes por motivos financeiros. Muito bem, então, a Comissão de Bioética e Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas, neste ano, procurou unir os trabalhos que são realizados durante essa semana na Arquidiocese de Campinas e também na cidade de Campinas, do município. E um deles é esse que o vereador Jorge Schneider vinha realizando há alguns anos. Ficavam 2 trabalhos, né, não paralelos, porque têm a mesma finalidade, mas o ideal seria exatamente que estivéssemos juntos nesse trabalho. Aqui na Câmara, ele fazendo o trabalho perante a sociedade, como representante do povo, em geral, e se juntando assim com a Arquidiocese de Campinas. É uma atividade da Arquidiocese de Campinas, com o apoio, inclusive, como fala aqui o banner que foi produzido, com apoio até da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal de Campinas, Comunidade Pantocrátor, né? Mas é uma atividade da Arquidiocese de Campinas, da área pastoral familiar e da Comissão de Bioética em Defesa da Vida. Eu não vou falar muito mais, mesmo porque o nosso arcebispo já falou muito bem sobre a questão da defesa da vida. Mas eu quero lembrar a encíclica do Santo Papa, o São João Paulo II, a encíclica Evangelium Vitae, de 1995, quando ele fala da necessidade da defesa da vida. Então eu gostaria, peço permissão, peço licença, para lembrar as palavras do Santo Padre aqui para todos. E alguns textos, então, diz o Papa João Paulo II, mesmo por entre dificuldades e incertezas, todo homem sinceramente aberto à verdade e ao bem pode, pela luz da razão e com o secreto influxo da graça, chegar a reconhecer na lei natural inscrita no coração o valor sagrado da vida humana desde o seu início até seu termo, e afirmar o direito que todo ser humano tem de ver plenamente respeitado esse seu bem primário. Sobre o reconhecimento de tal direito é que se funda a convivência humana e a própria comunidade política.
E continua o Santo Padre. Algumas ameaças provêm da própria natureza, mas são agravadas pelo descuido culpável e pela negligência dos homens, que, não raro, lhes poderiam dar remédio. Outras, ao contrário, são fruto de situações de violência, de ódio, de interesses contrapostos, que induzem homens a agredir outros homens, com homicídios, guerras, massacres, genocídios. Como não pensar na violência causada à vida de milhões de seres humanos, especialmente crianças, constrangidos à miséria, à subnutrição e à fome, por causa da iníqua distribuição das riquezas entre os povos e entre as classes sociais? Ou na violência inerente às guerras e ainda antes delas, ao escandaloso comércio de armas, que favorece o turvelinho de tantos conflitos armados que ensanguentam o mundo? Ou então na sementeira de morte que se provoca com a imprudente alteração dos equilíbrios ecológicos, com a criminosa difusão da droga, ou com a promoção do uso da sexualidade segundo modelos que, além de serem moralmente inaceitáveis, acarretam ainda graves riscos para a vida? É impossível registrar de modo completo a vasta gama das ameaças à vida humana. Tantas são as formas, abertas ou camufladas, de que se revestem no nosso tempo. Mas queremos concentrar a nossa atenção, de modo particular, sobre outro gênero de atentados, relativos à vida nascente e terminal, que apresentam novas características em relação ao passado e levantam problemas de singular gravidade. É que, na consciência coletiva, eles tendem a perder o caráter de crimes, para assumir, paradoxalmente, o caráter de direitos, a ponto de se pretender um verdadeiro e próprio reconhecimento legal da parte do Estado e a consequente execução gratuita por intermédio dos profissionais da saúde. A vida nascente. O Estado brasileiro tem propostas para descriminalizar o aborto. E descriminalizar não apenas, como já feito, que também não deixa de ser ilegal, apenas não é aplicado uma punição pelo crime, mas também estou lembrando daquelas formas, por exemplo, da anencefalia, dos anencéfalos, ou do estupro, que já está descriminalizado pelo Estado brasileiro. E existem propostas para descriminalizar o aborto até o 9º mês de gestação. Bem, diante destas colocações, que eu quis tirar aqui, como é atual, de 1995, mas 20 anos após, as palavras são atualíssimas, né? E a encíclica Evangelium Vitae, para quem quer defender a vida, não pode deixar de ser lida. É uma orientação do nosso magistério, que nós devemos, portanto, conhecer para melhor podermos defender. Bem, encerrando minhas palavras, então, agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de estarmos aqui, neste momento, para a abertura da Semana da Vida, e fica esta convocação para participar da programação, como o vereador Jorge Schneider já anunciou, a programação da Semana Municipal em Defesa e Proteção da Vida. E 2 momentos eu
Quero convidar a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, Hora Santa pela Vida, né, no dia 5 de outubro, às 20 horas, e a Caminhada pela Vida, que será uma volta pela Lagoa do Taquaral. Vamos andar, fazer um pouco de atividade física, né, e lembrar da necessidade de defender a vida. Muito obrigado. Nós temos um problema aqui que é regimental, nós precisamos começar às 18 horas em ponto a sessão, então nós estamos com o tempo tanto quanto estrangulado, mas eu quero aqui registrar a presença também do vereador Jorge da Farmácia, que também é um católico que, na sua profissão, já luta pela vida, né? Jorge da Farmácia, né? Então, nós queremos agradecer a presença. E o diácono João falou uma coisa que é muito séria, que nós temos que lutar pela vida, e tem muita gente que acha que onde está, na situação onde se encontra, aí não precisa, porque tem quem lute. Não. A primeira luta que nós temos que fazer é pela luta pela vida nossa, depois da nossa família. E quando Deus te coloca numa missão para você profissionalmente defender, Ele quer alguma coisa de você também nesse sentido. E eu vejo nesta casa, Dom Ayrton, uma casa supostamente laica. Tem muita gente que é ateu e fala que isso aqui é uma casa laica, né? A laicidade e o laicismo vai longe uma coisa da outra. E eles exigem que nós sejamos ateus, e não, jamais. Eu não nego a minha raiz católica, jamais. Nós temos aqui pessoas, a Cida e a Esmeralda que aqui estão, nós podemos discordar politicamente, às vezes, de alguns cidadãos, mas jamais na defesa da vida, jamais na defesa da vida. Então, quero aqui dizer aos senhores que nós temos pessoas aqui que vivem a sua vida. O Dom Ayrton, lógico, o Dom Ayrton é nosso arcebispo, luta pela vida. O João Vicente, ele tem a sua profissão, mas também luta pela vida. Nós temos aqui a Marcileia, que cuida da parte de evangelização de uma comunidade que luta pela vida. Eu tenho a minha esposa, a Fátima, que eu pus aqui hoje, porque tem muita gente que diz, o vereador, mas o vereador não anda jamais sozinho. Ele tem sempre alguém junto, não é atrás não, é junto com ele, mostrando. E eu li um texto aqui que foi ela que escreveu hoje. Eu fiz questão de fazer abertura com o texto que ela escreveu. Nós temos o Padre Carlos, que abre a igreja para toda a comunidade e está abrindo para toda a nossa semana. Então, vale a pena nós lutarmos por aquilo que nós acreditamos. Vale a pena nós lutarmos pelo próximo. Às vezes, nós pensamos que simplesmente a vida é não permitir o aborto. Não, a qualidade de vida também. A Cida é uma defensora ferrenha dos velhinhos, ela fala, mas isso aí eles lá em causa própria. Eu também, né, já faço parte já também, eu tenho que defender também, né? Então, nós temos, sim, que levar a vida para esse caminho. Para o caminho do amor, para o caminho da paz, para o caminho da saúde, porque se nós temos a saúde física e nós não temos a paz dentro de nós, e não temos a saúde espiritual, de nada vale a nossa saúde também. Eu quero aqui que o Padre Carlos, rapidamente, Padre, nós estamos já com o tempo estourando, mas fique à vontade, Padre. Eu só agradecer ao vereador, e também só lembrar que para que a gente possa participar desse momento vivamente, para a gente não perder a oportunidade de marcar a nossa presença e essa defesa, ou seja, esta luta da igreja por algo tão importante. Muito obrigado. A Marcileia, combinei com ela no dia 7, na apresentação do Estatuto do Nascituro na comunidade, ela vai falar para nós lá. E ela já assumiu. E a Fátima, sem pedir, né, eu já vou dizer, ela já assumiu estar comigo a semana toda, a vida toda. E a semana toda falando sobre o nascituro. Mas eu peço, Dom Ayrton, que dê uma bênção sobre cada um de nós, sobre a nossa cidade, Dom Ayrton. Nós não podemos perder esse tempo e perder essa esperança, e pedimos que o Senhor dê a bênção sobre a nossa cidade, sobre este mundo que tanto precisa de uma bênção e de um olhar mais cristão. Vamos encerrar. Vamos todos ficar em pé, então.
Nós sempre devemos agradecer aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos. O agradecimento é um ato do coração. Um ato do coração que vai de encontro a outro coração. Que nós sejamos sempre agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. E também agradecidos às pessoas que convivem conosco por aquilo que elas são, por aquilo que elas nos ajudam a ser também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. E muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão e agradecendo a todos e pedindo a Deus por todos vocês. Agora, então, a primeira parte da sessão, que fez aí a abertura da semana em defesa e proteção da vida. Daqui a pouco, às 6 horas da tarde, você fica com a 58ª reunião ordinária, com a apresentação da jornalista Juliana Juriato. Até a próxima. TV Câmara Campinas.